mais violência. Então, eu convido ao palco o Renê Silva, jornalista fundador do jornal Voz das Comunidades, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E bem-vindo, Renê. Tudo bem? E a Lília Melo, que é professora da Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle, em Belém do Pará. A Lília ganhou o prêmio de melhor professora do Brasil em 2018, do Ministério da Educação, o mais importante do MEC. E, para intermediar esse debate, eu gostaria de chamar o Ricardo Senra, que é o nosso correspondente em Washington. Alô? Oi. Olá, bom dia. É um prazer estar cercado de gente tão importante aqui no palco e aí também na plateia. Acho que todo mundo aqui conheceu essas duas figuras em momentos distintos, né? A Lília, no ano passado, quando tirou o bairro de Terra Firme, lá em Belém, das páginas policiais, onde esse bairro costumava ser retratado sempre, ao se tornar a melhor professora desse país. E eu queria aplaudir de novo, se vocês acham que... O Renê também, né? O Renê, todo mundo conheceu em 2010, quando ele tinha 17 aninhos, é isso? Cobrindo ali a ocupação policial promovida pelo então governador Sérgio Cabral no Complexo do Alemão. E o Renê também foi eleito uma das 100 pessoas negras com menos de 40 anos mais influentes do mundo por um veículo de Nova York. Não é pouca coisa. Para começar, a partir do que a Júlia falou também ali no púlpito, parece que o chamado asfalto tem muito a aprender sobre fake news e o que acontece em regiões periféricas ou em regiões que estão fora do eixo de atenção da imprensa, das universidades e de outros ângulos. Eu queria perguntar para os dois sobre isso, o que as não periferias têm a aprender sobre o que acontece nas regiões de vocês, onde vocês vivem. Então, eu vejo o Complexo do Alemão, principalmente, que é onde eu moro, e nas favelas onde a gente atua com Voz das Comunidades, a gente percebe que o número de boatos, né, as fake news, surgem desde sempre, né? E quando a gente fala que o quanto o asfalto tem a aprender com isso tudo, é que a gente aprende ali na convivência, né, no dia a dia. Então, ao mesmo tempo que você mora dentro de um ambiente como esse, numa favela, em que o tiroteio é constante, em que a vida das pessoas ali dentro é o tempo inteiro uma rotina ali dentro, ela muda a qualquer momento quando acontece um tiroteio e o mototáxi para de funcionar, a Kombi para de funcionar, as escolas não funcionam, as empresas de dentro e ao redor param de funcionar, as pessoas não conseguem sair para ir ao trabalho, e é muito complexo, porque você que mora ali dentro, você sabe se é possível que você saia de casa ou não. E o seu patrão que mora lá no Leblon, que mora lá em Copacabana, ele não quer saber qual é a situação dentro da favela. Ele só quer que você chegue lá para ir trabalhar. Não importa qual é a sua situação. Então, quando a gente fala que o asfalto tem muito a aprender, tem muito a ver com empatia também, né? De se colocar no lugar do outro para tentar entender a situação do que está acontecendo ali dentro da favela. E a gente, desde sempre, quando eu via os primeiros vídeos aqui sobre a situação da Índia, né, o vídeo que viralizou na Índia, eu vi muito ali, eu me vi muito nesse lugar ali, pelo fato da gente estar o tempo inteiro também combatendo esse tipo de conteúdo, né? Surgem inúmeros vídeos e fotos de pessoas, sequestrador, sequestrando criança na porta de escola. Isso surge o tempo inteiro, o ano inteiro, dentro das comunidades, né? E o Voz da Comunidade atua no Complexo do Alemão e mais 14 favelas no Rio. Então, nesses outros ambientes, também as outras favelas, a gente atua também combatendo esse tipo de fake news, apurando, entendendo com a delegacia, entendendo com quem publicou, né, se tem alguma informação relevante, e a maioria das pessoas, não, fiquei sabendo, me falaram, é isso, aquilo. Então, a gente tem um trabalho muito difícil, né, de apuração e de repassar
para fazer com que esse pânico não comece, né, entre as pessoas. Oi. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que o asfalto tem a aprender com as periferias é, primeiro, entender que nas periferias as coisas que acontecem, elas de fato são reais e elas não são grandiosas, assim como talvez a mídia tradicional espere. Eu acho curioso perceber que todas as vezes que a mídia ela se desloca ou quando o olhar da mídia vira para a periferia, vira com a intenção de encontrar algo muito grande, muito fora do comum, algo fantástico. E é exatamente o contrário. Eu acho que o que há de grande na periferia é esse pequeno, ou seja, a construção, é o conjunto do pequeno, do miúdo, do dia a dia. Quando o René fala sobre a questão da rotina, é interessante quando tem um buraco no centro e esse buraco ele é noticiado, ele é veiculado. É como se aquele buraco fosse importante ali naquela via pública do centro. Mas a gente, como um todo, esquece de perceber que esse mesmo buraco está em maiores proporções nas periferias, onde não há nenhum saneamento básico, não há nenhuma atenção do poder público, e quem nutre o centro são as periferias. Então, para o centro funcionar, eu preciso sair daqui da minha periferia. E ontem mesmo eu estava dando uma olhada no jornal, jornal da comunidade, não é isso? Voz da Comunidade. Ontem mesmo eu estava olhando e o que ele estava falando lá era justamente sobre um esgoto que estava lá, né, e que estava impedindo das pessoas passarem. Quem é que vai veicular isso na mídia tradicional? Quem é que vai achar interessante? Mas nós somos a maioria, nós estamos na periferia e nós somos a maioria. Impede do meu deslocamento básico. Então, quando eu veiculo isso, quando eu noticio isso, eu vou chamar a atenção dessa maioria, porque é a minha vida. Uma outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que a mídia tradicional, ela veicula dados estatísticos, nós somos números, né? A periferia para a mídia tradicional, ela é meramente número. Só que nós somos vidas. Quando tu falas que morreram 3, foram 3 vidas que tinham famílias, que tinham amigos, tinham pessoas que se relacionavam. E isso é muito sério. Isso é muito importante a gente começar a atentar e respeitar isso aí. Eu acho que essa questão do valor humano, eu preciso entender. E aí tem a história do pertencimento aqui, né? Como é que eu vou veicular a realidade se eu não pertenço a essa realidade? É sempre um olhar estranho, é sempre o olhar do outro. Então, eu acredito que deva ter um compromisso maior com essa questão de se aproximar daquilo que eu estou falando. Não é simplesmente informar, mas é garantir credibilidade ao informar. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou dizendo. E isso acontece muito na periferia. Quando veiculam, facilmente a gente consegue, porque a história do WhatsApp, de você transmitir nos grupos áudio e um monte de fotos, isso é muito rápido. Então, facilmente a gente consegue, digamos assim, dar o desencontro dessa notícia. Não, não é isso, não. Eu estou aqui, olha, está aqui, está acontecendo aqui, olha, está aqui a foto, está aqui o áudio. E a gente consegue perceber como é que isso funciona. Então, tem muito a contribuir nesse sentido de, primeiro, trazer essa questão humanitária, né, de perceber que não são simplesmente números, e tem também essa questão do compromisso investigativo,
e de se aproximar mais dessa realidade, porque quando a mídia tradicional ela chega na periferia, é como se ela tende, a impressão que eu tenho, pelo menos, ela tende a encontrar assim um espetáculo, né? Feito uma preparação, e não é assim que a coisa funciona, né? O que há de mais valoroso na periferia é a gente conseguir chegar à noite vivo. A gente acorda de manhã cedo, mas a gente não sabe se a gente vai voltar para casa. E voltar para casa é uma vitória muito grande. Então, é no pouquinho de eu conseguir chegar até meio-dia, de eu conseguir do meio-dia até as 18, e das 18, 22, e eu conseguir chegar em casa. Porque eu vou atravessar um cruzamento que pode estar tendo uma ação policial e pode estar tendo uma chacina. E isso é sério. E eu nem estou dizendo que isso não acontece no centro, mas quando acontece na periferia, parece que há um discurso que se justifica, porque na periferia tem bandido, então a polícia precisa matar bandido, então vai lá para a periferia e mata todo mundo. Eu acho que é isso. Lília, você trouxe um ponto que ia ser minha próxima pergunta, e enquanto você falava, eu estava aqui pensando que esse evento é também um exercício de reflexão para a gente, como jornalistas, né, Renê, de como é que a gente está cobrindo, o que a gente está fazendo de errado, a gente faz muita coisa errada, como você trouxe. Você falou sobre esse retrato da periferia em casos de tragédias, que é feito por números, que é feito de maneira fria, enquanto essas vidas são deixadas de lado, como você colocou. Houve uma chacina grande no bairro em que você leciona, lá em Belém. A partir disso que você me contou, eu queria entender na prática, primeiro, o que houve ali, como é que foi essa cobertura, como é que esse evento trágico foi retratado pela imprensa na época, e como você esperaria, o que ficou de fora, e o que você esperaria que tivesse aparecido e não apareceu. Na verdade, foram duas chacinas, né? O meu trabalho ele começa em janeiro de 2015. A chacina ela aconteceu em novembro de 2014. Foram vários bairros vitimados, mas o bairro da Terra Firme, por ser considerado pela mídia tradicional como o bairro mais violento da região metropolitana de Belém, ele foi o bairro que mais vitimou jovens, né? E aí, depois dessa chacina de novembro de 2014, nós tivemos uma outra em abril de 2018. Né? E tem uma história longa, que eu não vou contar, porque realmente ela é muito longa, está no relato de experiência, que foi o vencedor lá do Prêmio Professores do Brasil. Mas, assim, o que incomoda muito, porque, por exemplo, essa chacina de abril de 2018, teve uma família inteira que foi exterminada. Né? E dentre as pessoas dessa família, tinha uma avó de 70 anos de idade, que cobre o corpo do seu neto de 12 anos com o próprio corpo. E ambos são mortos. E esse garoto que está aqui embaixo dessa vozinha de 70 anos, esse menino de 12 anos, era aluno da escola. E ele era uma pessoa, enfim, que a gente tinha um contato. Isso deixou todo mundo muito paralisado, né? O próprio projeto, eu, pelo menos, ontem eu estava conversando com o Sérgio Vaz, da Cooperifo, fui lá na casa dele, e eu falei para ele, assim, nesse momento, foi um momento em que eu joguei a toalha e disse, eu não quero mais isso aí, não. Mas o que foi que veio logo após, e a irmã, né, do garoto, ela era estudante universitária, mas o que foi que veio logo após da chacina? Ela era namorada de um traficante, e eles estavam devendo alguma coisa, e que tinha alguém lá nos fundos que estava escondido, não tinha nada a ver. Ela não era... E nem que fosse. Mesmo que fosse. Porque se constrói logo uma narrativa, se constrói logo um discurso de que, olha, é a justificativa. Né? Então, ela namora com o traficante, ela vai ter que morrer, e a avó dela também vai ter que morrer, e o irmão dela vai ter que morrer, e todo mundo vai ter que morrer. Não é assim. Né? E não tinha nada a ver. Ela não era, de fato, envolvida, ela era estudante universitária, o garoto era estudante. Né? Essa chacina, por exemplo, de novembro de 2014,
A vítima mais nova, que é o Eduardo, ele tinha 17 anos, aluno da escola, do turno da tarde, e a avó dele, que fazia o papel de mãe, no caso, era ela que criava, ela era minha aluna do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, a dona Maria Auxiliadora. Então, assim, eu estive bem próximo dessas mortes. E ele fazia escolinha de futebol, ele ia para a igreja domingo, ele estava ali na comunidade, todo mundo conhecia. Mas, quando foi vitimado, o que foi que aconteceu? A primeira morte foi um cabo que foi morto no bairro vizinho. E a morte desse cabo fez com que viesse a vingança, né, dos encapuzados. E aí um monte de gente eles saíram matando um monte de jovens lá na comunidade. E o que se dizia, né, o discurso que se colocava era que eles estavam envolvidos com tráfico e eles tinham a ver com esse cabo, porque se dizia esse cabo ser miliciano. Mas o Eduardo estava lá com a gente. Inclusive, os meus alunos, um ano depois, fizeram um documentário falando um pouco da vida do Eduardo. Então, assim, o que acontece é que a própria mídia vai construindo um discurso que é porta-voz do Estado, para poder justificar de que eu posso simplesmente matar pessoas na periferia, porque quem está na periferia é bandido. E bandido bom é bandido morto. Só que, se nós formos ver, em termos de número mesmo, quantitativos, nós somos muitos na periferia. E claro que tem bandido na periferia. É claro que tem traficante na periferia. Mas não é a maioria. E quando a polícia entra trazendo a sua ação de extermínio, ela sai atirando para qualquer lugar. Eu primeiro atiro, depois eu vou ver se é o suspeito. E nisso, estão matando nossos jovens. Os nossos jovens estão sendo mortos. E eles estão sendo mortos de várias formas. Não é somente com a bala na cabeça, mas é tirar a rua desses jovens. A rua na periferia é o único espaço que eu tenho de produção de cultura e lazer, pela falta de políticas públicas, onde eu não tenho... Eu tenho teatro na periferia? Não. Eu tenho um cinema na periferia? Não. Eu tenho um polo esportivo na periferia? Não. Então, onde é que eu faço a minha arte? Na rua. Mas, quando tem extermínio, existe toque de recolher. E, quando tem toque de recolher, tu não sai na rua. Não tem como tu sair. Isso é real, isso é verdadeiro. Quando tem toque de recolher, já chega no meu WhatsApp aqui. E aí, quando chega no WhatsApp, eu já estou aqui à noite dizendo, gente, toque de recolher, vou ter que liberar mais cedo. É um monte de gente saindo desesperado. Porque eu trabalho também no turno da noite. Na verdade, eu trabalho de dia com os jovens e, à noite, eu trabalho com os pais desses jovens, né? É assim que funciona lá na comunidade. Renê, ainda nesse papo, nessa reflexão sobre a cobertura que se faz sobre regiões periféricas, favelas, queria te perguntar qual é a importância do jornalismo comunitário, que é o que você vem praticando há tantos anos. Aqui, com a Lília, a gente ouviu sobre o viés da cobertura tradicional e esses vícios que são tão negativos e que se repetem. E já há um tempão, né, a gente está falando sobre fake news não começou nas últimas eleições. Né? Esse tipo de cobertura que a Lília está citando existe desde sempre naqueles jornais espreme-sangue que a gente costumava ver há algumas décadas e continua agora no mundo digital. Por que o jornalismo comunitário encara ou muda, em que o jornalismo comunitário muda esse cenário? Vale lembrar que o Voz das Comunidades ele surgiu, né, lá em 2005, quando eu ainda tinha 11 anos de idade, estava numa escola pública, ali próximo do Complexo do Alemão, e na época até a secretária de Educação era a Cláudia Costin, na época, né, e quando a gente começou, foi justamente com essa necessidade de mostrar o que a grande mídia não está mostrando. Né? Já existia um jornal dentro da escola, e aí eu comecei com o Voz da Comunidade para mostrar os outros problemas sociais que existem dentro da comunidade. Quando você falou agora do esgoto a céu aberto, né, a gente começou o Voz para mostrar isso.
esgoto a céu aberto, os problemas de falta de iluminação pública, as ruas esburacadas, falta de água, falta de energia, enfim, todos os problemas do nosso cotidiano. E em 2010, quando teve a ocupação do Alemão, né, a gente teve um diferencial muito grande, né, o papel da mídia comunitária ali foi muito importante, teve um diferencial muito grande, principalmente pelo fato de eu ter humanizado toda aquela situação. Porque todo mundo estava cobrindo, toda a grande mídia no Brasil inteiro estava lá, estava acompanhando, mas não estavam dentro da comunidade, para começar, né, eles estavam fora, eles tinham um limite, estavam de helicóptero, estavam disso, mas eles tinham acesso só às principais entradas, não entravam dentro do complexo do Alemão. Então, eu tinha acesso a informações privilegiadas ali de dentro, sobre quando a escola parava de funcionar, sobre tudo isso. E, ao mesmo tempo, né, pelo fato de ser uma mídia comunitária e conhecer muito bem a comunidade, sabia do que eu estava falando e como eu estava falando. Então, quando eu via muitas reportagens, muitas emissoras fazendo sensacionalismo na entrada da comunidade, eu corrigi. E isso gerou uma repercussão muito grande, né? Eu me lembro até de uma emissora que estava na frente do Complexo Alemão, bem na entrada, com uma repórter ao vivo, falando, bom, esses escombros aqui todos foi do caveirão que passou mais cedo, quebrou tudo isso, e mostrando um cenário destruído, só que, na verdade, aquilo eram as obras do PAC, do governo federal. E aí eu corrigi no Twitter. E, imediatamente, os portais de notícias começaram a dizer Voz das Comunidades corrige, emissora de televisão, Voz da Comunidade corrige, jornalista ao vivo. E aí eu comecei a falar de outros problemas que a mídia também estava falando ali naquela situação. Quando o tiroteio, eles estavam dizendo há um intenso tiroteio nesse momento, e eu estava com informações de várias partes da comunidade e sabia se tinha ou não um intenso tiroteio. E eles estavam falando, eu falei, não está tendo um intenso tiroteio nesse momento, as escolas estão fechadas sim, os professores não foram, isso, mas não está tendo um tiroteio nesse momento. E aí, quando eu comecei a corrigir, as pessoas começaram cada vez mais a seguir, né? Eu me lembro que em 24 horas, o Twitter do Voz da Comunidade já tinha 35 mil pessoas seguindo, querendo acompanhar o que estava acontecendo. Eu fui uma delas. E com isso tudo, eu comecei a receber muitas notificações de pessoas que já eram ao contrário. As pessoas estavam vendo a reportagem da televisão e vinham me perguntar, é verdade, acabei de ver isso, é verdade, acabei de ver isso. Então, as pessoas começavam a checar a informação com a gente. E até hoje em dia, né, quando aparece uma reportagem no Jornal Nacional, né, mesmo que o Voz da Comunidade não tenha publicado nada, mesmo que a gente não tenha falado nada no nosso site, apareceu no Jornal Nacional, apareceu em algum jornal de grande mídia, automaticamente a gente tem centenas e milhares de pessoas nas nossas redes sociais perguntando, é isso aí, eu acabei de ver aqui na televisão. Então as pessoas acabam vindo para a gente para checar as informações. Então, quando eu falo da importância da mídia comunitária, é disso, é da gente saber a verdade sobre o que está acontecendo. E a gente tem equipe, né, moradores fazendo a apuração o tempo inteiro. A própria comunidade, ela aprende na prática o que é a mídia comunitária, o que é, porque não é por questões de que ela gostaria muito de aprender, é por questões de sobrevivência, né, que você tem que saber o momento em que você vai chegar em casa, se está tendo tiroteio, se não está tendo, se o ônibus está funcionando, se não está funcionando, se vai ter uma operação no dia seguinte, você tem que avisar no trabalho. Então, tudo isso, né, essa criação toda, ela é muito mais natural, muito mais da necessidade do que, de fato, eu gosto muito de jornalismo comunitário, eu gosto muito de falar sobre a minha comunidade. Vem muito mais da necessidade de falar sobre a nossa vivência, né, sobre como a gente está sobrevivendo em meio a todo esse caos. Eu fiz uma pergunta que não estava aqui no script, mas a partir das respostas de vocês brotou aqui. Vocês falaram sobre, de um lado, uma frieza da cobertura, essa cobertura que reduz as pessoas a números, a iniciais, que as associa a grupos aos quais elas não fazem parte, mesmo que fizessem, o ângulo ali deveria ser outro. E falaram também sobre sensacionalismo, um exagero e aquele jornalismo sanguinário que mostra a tragédia em si.
eu pensei nisso pessoalmente como jornalista, como encontrar o balanço entre esses dois lados, né? Como não tratar de maneira esvaziando e ao mesmo tempo também não exagerar e trazer detalhes que possam ofender ou magoar ou expor as pessoas. Como chegar nesse equilíbrio entre esses dois lados, na opinião de vocês? Eu acho que o caminho já está começando a ser percorrido. É justamente uma ação colaborativa entre os dois. Eu acho que a mídia tradicional tem que começar a reconhecer esse jornalismo comunitário, e esse jornalismo comunitário, de certa forma, por não ter uma infraestrutura maior, precisa aprender também algumas linguagens mais aprimoradas para que possa ter um alcance maior. Então, assim, é muito interessante a gente parar para pensar de que isso que o René está falando é real. Se é que eu possa dizer que há um lado positivo desse descaso todo do poder público, dessa mídia que está a serviço do Estado. Se existe um lado positivo, é o lado de que a gente deu o nosso jeito, entendeu? A gente simplesmente, a gente ficou tão abandonado, a gente ficou tão largado, que a gente construiu uma forma de se organizar dentro da desorganização e da falta de estrutura, que hoje a gente tem nossa linguagem, hoje a gente tem o nosso jornal, hoje a gente tem nossa música, hoje a gente tem nosso gosto, hoje a gente tem... Enfim. E aí, o que acontece? Acontece que é muito fácil toda essa galera, vou usar o termo, né? É muito fácil toda essa galera virar as costas. Tu estás entendendo? Chega um momento em que não me interessa mais o que vocês estão falando por aí, porque o que vocês estão falando para aí não me alcança, não é minha realidade, não é meu mundo, não tem nada a ver comigo. Então, eu acho que agora chega o momento de que a gente precisa andar juntos, né? Ou a gente começa, porque nós somos, no caso aqui, né, eu não estou falando por mim, mas eu estou falando do jornalismo comunitário, é porque ambos são repórteres. Né? E eu vinha agora no carro falando com o Renato, e o Renato disse assim, eles tratam a gente como um jornal normal. Eu fiquei intrigada, que eu disse, que é o jornal anormal, então? Né? Porque é aquela coisa, né? A gente não pode colocar os extremos do tipo, eu sou o verdadeiro, eu sou o jornal de verdade, e tu és o jornal. Não. Inclusive, em se tratando de comunidade, se tratando de periferia, se tratando de povo, que é a maioria, nós estamos muito bem, obrigado. Né? Mais ou menos isso. Para os dois também. Vocês dois estão em linhas diferentes, mas em linhas diferentes, né? Você como professora, verbalizando todas essas contradições, e você ali, editor-chefe desse veículo que está corrigindo a imprensa tradicional o tempo todo. Vocês, pessoalmente, foram vítimas de fake news em algum momento? Várias vezes. Eu fui várias vezes, na verdade, mas eu vou falar para o exemplo aqui recente, agora, quando eu recebi o prêmio, né? Teve uma repercussão da mídia como um todo, né? E aí, quando eu cheguei, quando eu voltei, porque além de eu receber o prêmio, eu também recebi a medalha de honra ao mérito educativo em Brasília. E quando eu retorno, em novembro de Brasília, aí tinha a imprensa lá da local, estava querendo falar um pouco sobre a premiação, então foram na escola conhecer o projeto, conhecer os meninos, as meninas do projeto. E a escola ela está passando por uma reforma grande, que, inclusive, essa reforma é fruto de uma ocupação desses meninos. Né? Eles ocuparam por 22 dias e conseguiram a reforma da escola. Então, o auditório da escola ele é bem grande e ele está dividido com aquelas divisórias que são de compensado. Né? Parece porta de médico, de escritório assim, de médico. E os meninos fizeram um buraco nessa porta, assim, ficou um rombo assim, desse tamanho. Ficou feio. Fizeram lá e lá ficou o buraco. Eles passaram, me entrevistaram, e quando voltaram, o repórter me perguntou assim, professora, esse buraco aqui? Eu disse, é um buraco. Né? Foram os meninos que fizeram. Disse, mas assim, vocês dão aula assim, porque dá para ver para o outro lado? Eu disse, por enquanto ainda não foi encaminhado, mas vai ser. Pronto, aquilo dali eu achei que fosse tranquilo. Eu achando que a matéria vai falar da premiação. Quando foi no outro dia, estava na primeira página do jornal.
Brigadeiro Fontinelli, uma obra de tanta... Aí estava o número da obra, não sei o quê. Entrega a escola com buraco na parede. E um monte de gente me ligando. E falando assim, Lilian, e aí, na matéria, dizia assim, uma denúncia anônima. Agora, quem foi que denunciou, gente? E assim, a direção já estava complicada comigo, né? Porque, por conta da ocupação, um monte de coisa, eu sofri muito represálias e tal. A Secretaria de Educação do Estado também não vê muito com bons olhos. Assim, imagina uma professora louca que, de repente, está fazendo os meninos pensarem... Enfim, não é muito agradável. A gente não agrada muita gente, né, Renê? Tem muita gente que não gosta da gente. E de repente, uma denúncia anônima. Aí me ligaram do Sintep, né, e falaram assim, olha, Lília, isso e tal, a denúncia. Eu disse, gente, não fui eu. Não tem nada a ver isso aí. Inclusive, eu expliquei. Só que aí eu peguei e pedi para corrigir, né? Eu disse, olha, isso é sério. Inclusive, a própria empresa que estava, né, com a licitação foi trocada. Eu não sei se a troca foi por conta disso, mas eu lembro que o responsável pela obra ficou muito chateado. Enfim, deu um problema sério. E uma outra é que, nessa época de ocupação, eles estavam fazendo uma manifestação por conta de da bacia do Tucunduba, que estava lá, a obra estava parada, estava enchendo, a água vinha até a canela, e eles fizeram uma passeata, um protesto, na verdade. A comunidade todinha lá no meio, com um saco plástico aqui, andando. Eu cheguei em casa para almoçar, e eu já ia voltando para dar aula. Aí veio o áudio. E, professora, a gente quer saber onde é que é para ir, qual é o ponto, não sei o quê. Aí outro áudio, olha, acabei de falar, professora, isso no grupo que eu estou. Professora já disse que está vindo, não sei o quê. Eu disse, que isso, quem é? Aí me ligaram, eu disse assim, mesmo, tu não vens? Eu disse, vou para onde? Eu disse, não é tu que está fazendo o protesto? Me falaram que é tu que está fazendo o protesto, está à frente do protesto. Quer dizer, eu já estava lá, era eu que estava à frente do protesto, todo mundo estava indo, porque eu estava organizando o protesto, e eu estava em casa almoçando. É isso. E você, Renê? Bom, comigo já aconteceu, né, principalmente pelo fato dessas premiações, das nomeações, por conta da época da ocupação do alemão, né, por conta do Voz de Comunidade, de sugerirem fake news que eu ganhei, tipo, milhares de dólares. Podia não ser fake news, né? Mas... E aí surgiu no Twitter, no Face, pessoas comentando, falando que ele ganhou aqui e tal. E como a gente já faz um trabalho de apuração, de entender de tudo isso, então eu imediatamente peguei os links das matérias e mostrei que todas essas premiações eram gratuitas, inclusive a gente que tinha que arcar com as despesas, tem, né, sempre que arcar com as despesas de passagem, né, geralmente só conseguem hospedagem e alimentação, mas passagem e outras despesas fica por conta do convidado. E aí eu coloquei isso, enfim, mas era uma fake news infeliz, porque... poderia, né? Podia ser verdade. Esses milhares de dólares aí poderia ter ganho, mas não. Mas já aconteceram outros casos em relação ao Voz das Comunidades também, né? Da gente passar por situações assim. Mas pelo fato da gente estar ali no dia a dia, combatendo isso, falando disso o tempo inteiro, então a gente soube como contornar essas situações diversas. Mas quando você falou em relação a como a mídia, isso acaba sendo uma grande irresponsabilidade do jornalista, né, de falar que vai fazer uma pauta, né, não ser sincero, não ser franco na hora que vai fazer a matéria. Isso acontece muito. Por que muitos moradores de favela hoje têm medo de falar, de dar entrevista para emissoras de televisão? Porque distorcem as informações. São pegam uma frase, você pega o jornalista, ele te induz, né, principalmente o repórter de televisão, né, ele te induz ali a falar o que ele quer ouvir, né, em relação, ele pode fazer 50 perguntas super legais sobre o seu projeto, mas se ele fizer uma pergunta certeira da que ele quer colocar, ele só vai colocar aquela, e ainda de maneira em que depois vem uma fala da polícia e que deslegitima a sua fala e que aí cria um problema gigantesco, porque você é a pessoa mais vulnerável em toda a situação, né? Você está ali, você mora dentro daquele ambiente, e se você coloca uma palavra mal colocada, você pode sofrer a represália tanto do tráfico quanto da polícia, tanto dos bandidos quanto
quanto da polícia. Então, você está numa situação de muita vulnerabilidade. O jornalista, né, ele tem que ter essa sensibilidade de entender, de se colocar no lugar da pessoa, mas a maioria das pessoas que hoje não dão entrevistas é por medo, né? As pessoas têm muito medo de como a sua fala vai ser distorcida. E isso criou até um medo grande, porque o Voz das Comunidades, o Complexo do Alemão, a gente tem 180 mil habitantes. Obviamente, a gente não conhece todo mundo que mora lá dentro. E muitas das vezes, quando a gente vai fazer uma reportagem sobre problemas sociais, sobre situações, às vezes as pessoas têm medo de falar com a gente, com Voz de Comunidade, por conta do que é a grande mídia. Ah, mas vocês não vão falar, olha como vocês vão colocar a minha fala, eu estou falando isso, isso, isso. Pelo medo e pelo fato do histórico, né, do que os jornalistas colocam distorcido, né? Colocam a capa de uma maneira diferente, o título, a matéria para chamar atenção, para ganhar cliques, para vender os jornais, né? Então, isso é um problema muito grande e acaba sendo uma responsabilidade muito grande de uma parcela de jornalistas. A gente está falando sobre notícias falsas e trágicas na maior parte das vezes, desde que a gente sentou nessa cadeirinha, né? Eu queria falar sobre notícias, queria fazer uma mini reunião de pauta aqui e falar sobre notícias reais que vocês gostariam de ver por aí, que não saem. Que notícias reais dessa vez, professora, você gostaria de ver na imprensa sobre o bairro Terra Firme ou sobre outras regiões de Belém? Eu gostaria muito que eles pudessem reproduzir o que eu vejo todos os dias de manhã, quando eu acordo. Por exemplo, um pai em cima de uma bicicleta, o filho na garupa e o outro na frente, e a mochila do garoto nas costas, e o que tem por detrás daquilo. Quando, por exemplo, a nossa rua alaga, e o pai coloca, ou a mãe coloca o filho aqui no cangote e tira o sapato e vai andando e consegue chegar lá do outro lado. O que tem por trás daquilo? Assim, é claro que a gente tem muitos problemas. Obviamente que a gente tem muitas carências, a gente tem muita violência, a gente tem muito desamor, mas a gente tem muito mais amor. A gente tem muito mais superação. A gente tem muito mais força. A gente tem muito mais fé. Nós somos maiores do que tudo isso. Então, existem coisas que não são noticiadas e que o dia a dia ele mostra para a gente, e é impressionante. Só sabe quem convive, só sabe quem está lá dentro. E é emocionante a gente perceber a força que todo aquele povo tem todos os dias. Por exemplo, num toque de recolher, eu encontrar 40 jovens numa rua e eu parar o meu carro e pensar, meu Deus, mataram mais um. E, de repente, eles virem lá e começar a sacudir meu carro. Professora, o que vocês estão fazendo aqui? Hoje é toque de recolher. A gente está ensaiando a quadrilha maluca. Quê? A quadrilha, gente, tiroteio. Professora, a gente vai ensaiar a quadrilha. Com uma caixa desse tamaninho. 40 jovens. Então, assim, é aquela coisa de que eu sei que eu posso morrer, mas eu quero dançar minha quadrilha, entendeu? Porque minha quadrilha vai sair, vai ser apresentada daqui a pouco. A arte, ela é maior, porque ela pulsa na veia. Se eu ficar em casa, a chacina não vai parar, amanhã vai ter outra, depois vai ter outra, depois vai ter outra. Então, eu vou para a rua. Eu vou fazer minha arte. É isso que me faz sobreviver. É isso que me tira da depressão. É isso que faz eu esquecer a fome. É isso que faz eu esquecer que meu pai bate na minha mãe. É isso que faz eu esquecer que o meu irmão se meteu com droga. É isso que faz eu esquecer que a minha casa não dá todo mundo dentro. Por isso que a gente não fica lá o dia inteiro. Então, eu gostaria que fosse possível ser noticiado essa superação, essa forma de viver. Porque essa forma de viver, ela é real e ela tem em todas as periferias do Brasil. Basta você ir lá, basta você conviver. E é um povo muito amigo. É um povo que pega o prato que tem e divide para quem está, mesmo que não conheça. Isso é real. Existe muita coisa ruim? Claro que existe, mas não é
a maioria. Isso é exceção, e a mídia tradicional gosta de passar a exceção da periferia, porque a exceção da periferia é o que projeta esse perfil negativo para poder justificar essas ausências de políticas públicas. Bom, eu estaria mentindo se eu dissesse que muitas coisas, se eu não dissesse isso, né, que muitas coisas que acontecem hoje na favela, né, dessas mega operações, também têm grande responsabilidade do que a mídia produz, do que a mídia fala no seu dia a dia, dentro dos seus tabloides, dentro dos seus jornais. Né, eu, por exemplo, usando o Twitter diariamente, né, eu falo de inúmeras situações positivas e negativas da nossa comunidade, né? Eu falo o dia inteiro sobre projetos sociais, projetos culturais, projetos de balé, projetos de dança, projetos de educação, projetos incríveis que tem lá dentro. Mas quando eu publico sobre um baleado, um tiroteio, imediatamente meu telefone não para de tocar, não para de chegar mensagens, DM no Twitter, todos os jornalistas. A maior parte das pessoas que me seguem hoje no Twitter são jornalistas ou estudantes de jornalismo. Então, eu fico muito preocupado e muitas das vezes eu acabo falando, né, para esse público que está me seguindo, de comunicadores, jornalistas, da importância que eles precisam dar para as boas notícias. Né? A gente precisa falar cada vez mais de boas notícias, a gente precisa repercutir as coisas positivas que estão acontecendo, né? Ontem, no Rio, o RJTV2 ele deu uma notícia que saiu através de um tweet meu que fiz na semana retrasada sobre um projeto de balé dentro do Complexo do Alemão. Não sei se alguém aqui do Rio chegou a ver, mas teve uma matéria ontem, foi de quase 10 minutos, mostrando um projeto de balé dentro do Complexo do Alemão que não tem 1 centavo de patrocínio, e 3 meninas passaram para o Teatro Municipal, passaram para a escola do Teatro Municipal sem recurso nenhum. Tanto que, para pagar a inscrição, elas tiveram que fazer uma vaquinha dentro da comunidade, uma campanha, pediram apoio. E muitas dessas crianças, essas famílias, né, passam por necessidades. E isso pouco é falado. Então, você tem alguns, né, jornalistas que hoje em dia estão sensibilizados, estão querendo mostrar, estão também muito saturados do que a gente já vive o tempo inteiro, né? Principalmente falando do Rio de Janeiro, da nossa realidade, da violência o tempo inteiro, do que é mostrado na mídia, né? Eu, na minha visão, quando eu olho assim, do cenário nacional e vejo a violência acontecendo no país inteiro, em outros lugares, quando eu vejo a repercussão do que é causado, do que é mostrado, né, no Rio de Janeiro especificamente, eu posso dizer que, principalmente pelo fato da TV Globo estar no Rio, né, isso é claramente porque, imediatamente, quando acontece alguma coisa, já é notícia no Jornal Nacional, é notícia no Bom Dia Brasil, porque acaba sendo dali, é local, e talvez a mesma situação aconteça em Belém, aconteça em outras cidades, em proporções até maiores, e não tem tanta repercussão. Então, eu gostaria muito de ver, né, nas capas dos jornais, nas chamadas, nas cabeças dos jornais principais, não precisa ser todo dia, mas num sábado, numa segunda, numa quarta, né, nos dias que os brasileiros todos estão ali assistindo televisão, estão lendo jornais, vão na banca de jornal, por que não dar um ar de esperança, mostrar o que está sendo feito, né, como está sendo feito? Quando eu olho para o Complexo do Alemão e vejo mais de 40 projetos sociais, e todos eles sem 1 centavo de patrocínio, sustentando só com comerciantes locais, só com pessoas de dentro da comunidade, eu vejo que a gente tem um grande problema. Se esses jornais, se todos os jornais que a gente tem hoje no país tivessem falando pelo menos de 1 projeto, de 2 projetos, de 3 projetos, com certeza eles teriam apoio, eles teriam patrocínio, eles teriam algum tipo de incentivo. E não adianta no dia seguinte falar, o jovem negro vivo, isso aconteceu, morreu, mas não está sendo feito nada, nada está acontecendo, ninguém está fazendo nada para tentar mudar a situação desses jovens. Hoje, as crianças
no Complexo do Alemão em 2019, 9 anos, quase 9 anos depois da ocupação do Complexo do Alemão, as crianças e jovens ainda convivem com situações de ver fuzil, seja do tráfico, seja da polícia, ali dentro o dia inteiro, né, convivendo com isso o tempo inteiro. E o que essa criança, às vezes, a menina do balé tem que passar por lugares que tem gente de fuzil, seja a polícia ou o bandido. E aí o que acontece? Ela não tem um incentivo no projeto social dela, nenhum patrocínio, nenhum apoio. É feito na cara e na coragem pelos professores, por quem ali inventou aquele projeto. E ninguém apoia, né? Não tem um apoio, e aí a criança morre, depois, nossa, mais uma criança, vítima. Mas o que você está fazendo por trás disso? O que você está mostrando? Você está mostrando antes esse projeto de balé, esse projeto de luta, esses projetos sociais, esses culturais que existem dentro dessas favelas? Não está. Quando eu vejo... Quando eu via muito, durante o início do processo das pacificações, toda a mídia comprando aquela ideia de que as favelas do Rio agora estão pacificadas. Foram 39 favelas pacificadas que receberam o PP. O Rio tem mais de 1000 favelas. Não faz sentido você dizer que o Rio de Janeiro está pacificado com mais de 1000 favelas e você tendo apenas 39 delas pacificadas, as mais conhecidas. Então, quando a gente olha por isso tudo e a mídia comprando a imagem, e o mais curioso disso tudo foi quando, eu falei disso muito até na época, quando a pacificação acontecia, a assessoria de imprensa do governo, todo mundo começou a vender que existiam projetos sociais, culturais, que vieram pós a pacificação. Ninguém falou que esses projetos sempre existiram. O Voz da Comunidade surgiu em 2005. A ocupação aconteceu em 2010, 5 anos depois. Muita gente acha e acredita, muitos de vocês até deviam pensar até hoje, que o Voz da Comunidade surgiu na ocupação do Complexo do Alemão. Mas não, éramos desde 2005 resistência ali dentro da favela. Então é preciso falar cada vez mais sobre o que está acontecendo, a realidade, os projetos sociais, culturais que acontecem dentro dessas favelas, para que a gente possa fazer com que menos jovens entrem para o tráfico, menos jovens entrem para a vida errada e que a gente possa conseguir, de fato, salvar os nossos jovens que a gente está o tempo inteiro falando. Jovem negro vivo, jovens morrendo o tempo inteiro na favela, mas o que está sendo feito na prática? Na teoria, muitas coisas estão sendo feitas, estudos, pesquisas, muitas coisas lindas e maravilhosas. Mas o que está sendo feito na prática? Como isso está sendo feito? Não está tendo nenhuma construção isso. É isso. Só para complementar o que o René falou, eu queria só fazer uma pergunta, e essa pergunta ela é provocativa. Essa chacina de abril de 2018, ela foi veiculada no Jornal Nacional, e o bairro da Terra Firme apareceu no Jornal Nacional. Nessa mesma comunidade, eu desenvolvo um projeto chamado Cineclube, Juventude Negra Periférica do Extermínio ao Protagonismo. Venço a etapa estadual, venço a etapa regional, venço a etapa nacional, vou a Brasília, recebo a medalha de honra ao mérito educativo, e aí eu pergunto, por que vocês não noticiaram isso? A gente está ao vivo pelas redes sociais, pelo YouTube, transmitindo esse papo. E agora eu queria abrir para perguntas aqui da plateia e também de quem estiver nos assistindo lá de fora. Na primeira rodada de perguntas, eu senti que a gente ficou muito concentrado aqui na frente, que era mais perto para entregar o microfone. Então, daqui, quem quiser falar, levanta a mão, que eu vou tentar mapear. Estou vendo gente ali atrás e tal. Aqui, o senhor de vermelho, por favor. Bom dia. Parabéns, René, pelo maravilhoso projeto, o Voz da Comunidade. Lília, é um prazer estar aqui te ouvindo. Sou jornalista de um veículo de mídia tradicional, mas tem uma peculiaridade. Eu gosto muito de seguir o jornalismo de fôlego, jornalismo independente. Existe um jargão que diz que onde o Estado não age, o crime organizado coloca suas mãos e cuida. Bom, eu discordo desse jargão. Eu participei durante muitos anos de um projeto social na Zona Sul de São Paulo. O nome é Desenrola e Não Me Enrola.
A Zona Sul de São Paulo é uma região conhecida pelo alto índice de criminalidade, Capão Redondo, Jardim Ângela, aquela região. Interessante é que a mídia tradicional ela não mostra as benfeitorias da região. Existem muitos projetos, existe muita gente boa. Semana passada, para uma página minha de publicação, eu conversei com uma criança de 9 anos de idade. Ela faz artes com bonsai. Ela tem o trabalho reconhecido em países da Europa e alguns países aqui da América do Sul. Eu nunca vi isso na mídia tradicional. Eu observo projetos para crianças carentes para se envolverem no mundo da comunicação, com esse projeto que eu acabei de citar. Eu também não vejo isso passando em nenhuma mídia tradicional. Eu vejo simplesmente um jornalismo elitista e excludente. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham da força do jornalismo independente, o jornalismo de fôlego que vem tomando conta hoje em dia das mídias sociais. Vocês apoiam essa iniciativa? Vocês acham que esse jornalismo vem fazendo frente para o jornalismo tradicional? E se vocês acompanham algum desses veículos, eu acompanho diversos, gostaria que vocês indicassem alguns. Obrigado por me escutar. Então, acho que a importância do jornalismo comunitário é para mostrar esse outro lado da favela que a mídia não mostra, né? A grande mídia e a sociedade como um todo, ela sempre julga as pessoas que moram naquele ambiente como merecedoras, por exemplo, quando vai em um helicóptero e dá tiro do alto, qualquer coisa do tipo. Essa semana mesmo aconteceu no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, onde eu moro. Todo mundo ficou desesperado. E eu vi a maioria das pessoas na internet aplaudindo essa atitude. A maioria das pessoas na internet estavam falando: tá certo, é isso mesmo, tem que matar todo mundo, é por aí que caminha, vamos terminar, vamos acabar logo com isso tudo. E aí eu fico pensando, o Complexo do Alemão são 180 mil habitantes. Tem gente que fala, mas tem muito bandido. Se 10% fosse bandido, ainda assim seria muito. 1% ainda é muito. Eu teria, por exemplo, vários amigos. Então, gente, menos do que 1% faz parte dessa marginalidade e podem ter certeza que a maior parte da população não concorda, mas vive essa realidade, não tem outra opção. A gente vive ali, ninguém gostaria de viver nessas condições, nessa realidade, mas nós vivemos e nós sobrevivemos em meio a todo esse caos, em meio a toda essa situação. Mas o que a gente precisa fazer e mostrar a importância do jornalismo comunitário é para fazer com que a gente mostre o que é de fato a favela, o que é descriminalizar a favela. Em 2012, quando eu conheci a Glória Pérez, autora de novelas, pelo Twitter, nessa época da ocupação do Alemão, em 2010. Em 2012, ela me fez um convite, porque ela queria escrever uma novela e eu queria falar do Complexo do Alemão. Ela falou, eu não quero falar de uma favela fictícia, eu quero falar de uma favela real, eu quero mostrar o Complexo do Alemão, mas eu não conheço ninguém. Você é minha única pessoa, meu único contato do Complexo do Alemão. Eu quero conhecer a realidade de como vocês vivem. E aí, na época, ainda a ocupação não era da UPP, ainda era do Exército, da Força Nacional, e ela foi na comunidade, andou pelos projetos sociais, andou pelos becos e vielas, andou por vários lugares e falou, eu quero mostrar dentro da novela, que foi Salve Jorge, eu quero mostrar dentro dessa novela uma realidade que o brasileiro não está acostumado a ver. Eu quero mostrar uma outra favela fora dos padrões do que a mídia mostra. Eu quero mostrar a alegria que tem dentro da favela. Eu quero mostrar os problemas sociais. E aí foi quando ela pegou e colocou... primeiro, eu não sou ator, mas ela me colocou ali como ator, atuando, participando ali como Renê mesmo, como voz da comunidade. A voz da comunidade apareceu nessa época também na novela, e mostrando problemas sociais reais. Então, por exemplo, quando ela colocou a situação de que o correio não sobe dentro da favela,
né? A maior parte das pessoas no Brasil não sabe disso. Acha que o carteiro entrega na minha casa, então entrega em qualquer lugar. Não, não entrega. Entrega dentro da favela, dentro da associação de moradores, e dentro da associação de moradores você tem um carteiro comunitário. Então ela mostrou um pouco dessa história. E aí criaram-se debates na internet de pessoas que não moram lá falando. O gás, por exemplo, o botijão de gás, né, a maioria das pessoas não tem o gás, obviamente, encanado, tem um botijão de gás, ele é entregue por um mototáxi, ele é entregue a pessoa a pé. E aí, quando ela colocou isso dentro da novela, as pessoas também criaram discussões, só que as pessoas não moram lá e não sabem qual é a realidade. Então, quando eu falo da importância das pessoas, de ouvir as pessoas que estão ali dentro desse lugar, não é nenhum tipo de... O jornalista ele tem que ter a humildade de tentar entender qual é a verdadeira realidade. Não porque eu estudei doutorado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, eu sei muito bem sobre a favela e eu vou saber escrever sobre isso. Não, é importante que você tenha uma pessoa dali, daquele lugar, para falar com autonomia e credibilidade sobre aquela situação. Renê, só um adendo. Eu moro numa região aqui de São Paulo, eu moro na Vila Madalena. Essa semana aqui, São Paulo sofreu com a chuva forte no estado, né? E uma parte do bairro ela foi alagada. Eu moro bem próximo a uma comunidade, ela se chama Mangue. Uma mídia tradicional, televisiva, foi ontem para filmar. E o pessoal da comunidade, é claro, foi solícito e atendeu as perguntas. Hoje, pela manhã, eu fui abrir para ver o que tinha sido noticiado. A notícia estava: favela onde morava GG do Mangue tem mutirão para ajudar moradores a reconstruírem suas vidas. Eu achei tendenciosa. Eu gostaria de saber, da parte de vocês também, se vocês acham que a mídia, ultimamente, anda tendenciosa em se tratando de falar de pessoas com menos poder aquisitivo e de comunidades? Sim, sem dúvidas, né? Ela é tendenciosa, né, quando ela fala dessa maneira e quando ela mostra outras situações, né, da maneira em que também ela induz ao leitor, né, de como ela quer contar aquela história. Acho que quando a gente fala, né, das pessoas que moram dentro desses lugares, né, que seja em qualquer favela do Brasil, em qualquer periferia do Brasil, você tem que ter um cuidado e uma sensibilidade muito grande da maneira que você vai relatar, do título que você vai colocar. O título vai chamar a atenção, né? E você tem que entender se aquele título vai ser favorável, se vai ser bem entendido dentro da comunidade, na sociedade, para aquela pessoa. Porque a maioria dos jornalistas, eles não estão pensando naquela pessoa, no personagem, na fonte dela. Ela está pensando no público, quem vai ler, quem vai consumir aquele conteúdo. Né? Para quem está naquela situação ali, independente, não importa. Né? Para a maioria dos jornalistas que colocam esse tipo de matéria tendenciosa. Ontem mesmo eu fui na Vila Prudente, que eu vi também que os moradores sofreram muito aqui em São Paulo por conta das chuvas. Fui lá acompanhar um pouco da situação, fiz algumas publicações, né, narrando um pouco da situação e mostrando, né, o lado dos moradores, mostrando a situação dos moradores e de como a situação aconteceu, né, de como eles estavam ali naquele momento. Acho que esse é o mais importante, é ouvir o lado da comunidade, né, do que ficar falando. Os jornalistas, acho que a gente tem que ouvir muito mais do que ficar falando, né, induzindo a resposta que a gente gostaria. Com relação ainda à primeira pergunta, que o Renê fala sobre essa história de você retratar a realidade, é muito, e já atendendo à tua pergunta sobre a importância desse jornalismo comunitário, é muito o local de fala mesmo, entendeste? Porque, por exemplo, é difícil da pessoa processar algo que não pertence à sua realidade. Quem tem gás e outro tipo de gás que não esse, que é o bujão, né? Não processa isso. Tu vai parar para pensar nisso? Tu acha que é normal, que todo mundo tem, tu não paras para pensar, né? Mas quando tu vives outra realidade, tu percebes que, de fato, aquilo existe, como não só a questão da entrega do gás, não só a questão das correspondências, mas até do lixo. O caminhão de lixo, ele não entra na periferia, porque não dá. Malmente tem via que entra um carro, né? O fluxo maior é o quê? Moto.
e bicicleta. Então, o que se faz com esse lixo, né? Então, são várias coisas que acontecem que as pessoas que têm esse serviço facilmente, elas não processam e acham que todo mundo é beneficiado por esse serviço. Recentemente, só para tu teres uma ideia de como as pessoas se interessam pelaquilo que diz respeito à sua realidade, recentemente eu vi uma postagem no meu Face e ela estava bombando muito, tinha muito comentário. E eu vi somente rapidamente, quando vai passando o feed de notícia, eu vi rapidamente só uma foto com muita gente. E aí me chamou a atenção justamente pela interação que estava tendo. Aí eu fui lá, vi, era muita gente reunida, em cima de umas pontes, assim, e lá em cima tinha a plaquinha do açaí, porque em Belém a gente anuncia que vende açaí pela bandeira vermelha, né? Uma placa vermelha com uma luzinha assim que fica acesa. Em Belém a gente toma açaí completamente diferente daqui, inclusive se tratando de fake news, né? Eu passei um tempão no fake news que a gente foi educado a tu não pode tomar açaí com nenhuma fruta, senão tu vai passar mal, né? E tu chega aqui em São Paulo, tu vê a galera misturando, gente, isso não se faz no Pará. Hoje é uma questão de identidade e cultura mesmo, né? Mas eu vivi minha infância todinha no fake news, acreditando que eu ia morrer. Eu pensava que eu ia morrer se eu tomasse o açaí e depois comesse uma banana, mas enfim. E lá, tinha lá a bandeira do açaí, né, anunciando, e eram 10 horas da noite. E uma fila gigante em cima da ponte para comprar o açaí. Não estava dando, não, estava vendendo mesmo, para comprar o açaí. E aí ele bateu a foto e disse assim, aqui na Terra Firme é assim, a gente faz qualquer coisa, chega em qualquer horário, mas não deixa de tomar o açaí. E a galera comentando, por quê? Porque se identifica, um monte de gente foi lá, eu fiquei um tempão nessa fila, poxa, quase eu não consigo comprar um açaí. Não, então é algo que diz respeito à sua realidade. Mas qual é a mídia tradicional que vai fazer essa matéria? Não vai saber que isso acontece. Só sabe quem acontece quem está lá dentro. Então, é muito importante também pensar que a academia, ela afasta muito. Às vezes, a gente está muito preocupado na formação, na graduação, na pós-graduação, em discutir academicamente, em ler referências e tal, mas tem muita coisa que a realidade, esses conhecimentos, esses saberes tradicionais, eles ensinam muito. E eu acho que a mídia tradicional tem muito que aprender com o jornalismo comunitário por conta disso, porque eles realmente vivem essa notícia, eles pertencem a esse local que veicula essa notícia. Eu lembro que tinha alguém ali em cima que tinha levantado a mão, o senhor de branco, mas tem alguém com o microfone aqui no meio. Ele pode ser o próximo? Tem uma pessoa aqui do lado que pediu depois o microfone. Manda ver, beleza. Vamos na ordem que for rolando. Enfim, quero dizer para você que é verdade, muita gente com muito diploma e toma açaí com granola e não com farinha, que é o certo. Sou lá de Belém, conheço bem essa realidade. E é farinha de tapioca, farinha d'água, não mistura com fruta. Tá certo que você falou. Esse que é o açaí bom. Esse que é o açaí. Tem uma coisa interessante que você falou, e que você falou também, e que, assim, é uma discussão já antiga no jornalismo, que é isso. Você tem o fato e você tem o viés, né? Com uma neutralidade científica, é algo muito abstrato. Não existe também a neutralidade no jornalismo, né? Sempre há um viés pelo qual a gente aborda um fato em questão. E o que eu tenho ficado muito assustada é como alguns discursos vêm se construindo com base em informações que pregavam originalmente outra coisa. Então, por exemplo, quando você estava falando ali, lá na Terra Firme, o problema é eu chegar viva até o final do dia, então que eu divido isso por turnos e tal. Isso foi, por exemplo, um mote de campanha muito forte no ano passado, né? Do tipo, as mães que não sabem de seus filhos vão chegar em casa, né? Então, vamos armar essa população para defender essas pessoas, né? Ele falou, por exemplo, da coisa do mostrar o que tem de positivo das pessoas que se esforçam e fazem e constroem, mesmo sem recursos e tal. E eu já vi isso ser utilizado em prol do discurso da meritocracia. Quer dizer, se o cara lá da favela, que com toda desgraceira consegue, porque tem um ou dois que conseguem, para que eu vou defender cota? Para que eu vou... Então, assim, eu queria entender como é que vocês veem essa construção desse discurso, que é completamente contrário
ao que originalmente suscitou essas colocações, né? E qual é o impacto disso nessas comunidades, desse tipo de argumento, porque a gente viu que foram argumentos efetivos e foram argumentos eficazes para o resultado da eleição no ano passado. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Como é que essas coisas se transformam e qual é o impacto disso nas comunidades? Pois é, tem aquela história de eu te tornar vítima, bem vítima, para eu poder fazer o que eu quero contigo. Ou seja, quando eu te torno vítima, eu posso ser a tua libertadora, ou seja, a tua salvação. Então, basicamente, isso daí é bem estratégico, a gente percebe, e a comunidade também já percebeu. Porém, a gente sabe também que, concomitantemente, existem aqueles que fortalecem essa mesma fala, do tipo, não, não tenho que ficar fazendo esse tipo de coisa. Por exemplo, quando a gente faz incentivo à arte, incentivo a alguma atividade, mas, não, eu tenho que me focar no Enem, eu tenho que estudar porque eu tenho que passar na universidade, porque se eu não passar na universidade... E tem aquela coisa do tipo, isso não vai dar em nada, né? Agora... Eu acredito, e agora quem está te falando é educador aqui, eu acredito que a gente precisa falar com essas pessoas que já estão fazendo e fortalecê-las, para que elas não parem. Por quê? Porque aquele que está aqui focado, dizendo, não, eu tenho que ir, ele não quer ir, ele é obrigado a ir. E ele só vê uma solução, é indo aqui que eu vou conseguir. Mas se ele olhar para o lado e perceber que aquilo que ele quer é possível, ele rapidamente sai disso. Então, agora, a gente precisa se preocupar com os que estão fazendo, dar continuidade nisso, fortalecer, instrumentalizar, formar, mediar. Esse é o papo. E tem muita gente fazendo. A gente não pode acreditar que não está fazendo, porque estão fazendo. São muitas pessoas. Elas estão sendo silenciadas, elas estão sendo invisibilizadas, mas a gente precisa, de alguma forma, e por isso que a mídia tradicional é importante, quando ela tem verdadeiramente compromisso com a informação e com a realidade, ou seja, dar credibilidade a essa informação, ela precisa fortalecer o que, de fato, está acontecendo, porque está acontecendo. O fato da mídia noticiar ou não vai parar, a gente vai continuar fazendo. A gente continua colocando... Olha, por exemplo, o Cineclube, ele não tem financiamento de ninguém, de nada. Mas aconteça o que acontecer, a gente está no sábado se reunindo lá em casa, porque nós não temos sede. Os meninos vão lá para casa. Tu tem noção? Eu não tenho descanso nenhum, nem sábado, nem domingo, nem feriado. Acho que foi por isso que eu fui melhor professora do Brasil, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, eles vão para lá. Né? E o que a gente faz? Depois que eles produzem esses vídeos, a gente vai para os lugares onde são conhecidos como zonas proibidas, onde tu vai ser estuprada, tu vai ser morta, vão te assaltar. A gente vai para esses lugares proibidos projetar a produção artística deles e delas, para mostrar para o pai, para a mãe, para mostrar para os vizinhos, que aquele garoto que é tido como isso daí não tem mais jeito não, isso daí, esse menino vagabundo, que ele está lá, ó. Ele está fazendo, ele está mudando. E aí a gente muda também esse espaço, porque a gente vai para o espaço deles. Tem muita gente que pergunta assim, como é que vocês conseguem ir? Não vão roubar a câmera de vocês? Não roubam a câmera de vocês? Não roubam o telão? Claro que não, se são eles que moram lá, eles vão roubar, eles estão no projeto. Não é verdade? São eles que dão essa permissão mesmo. Então, eu acho que o caminho é esse. Não se preocupe, porque se a gente fosse preocupar com esses que estão ditando a meritocracia, a gente vai dar força para eles. Eu acho que a gente tem que se ocupar com quem está fazendo aqui, porque o resultado disso facilmente é trazer essa galera para cá, porque são todos jovens. E os jovens, eles querem fazer arte. Os jovens querem dizer a linguagem deles. Essa coisa da meritocracia é um discurso muito político e oportunista. Nós sabemos disso. Isso faz com que o jovem sofra, correr atrás desse mérito, conseguir a vaga. Processo seletivo é um processo excludente. Todo processo seletivo tira alguém, e geralmente é o preto pobre de periferia. Exatamente. Não sei se eu te respondi. Gente, a gente tem tempo para só mais uma pergunta aqui. Mas eu acabei de ficar sabendo aqui pela chefia que esse papo rendeu tanto que vai virar uma matéria para a BBC News Brasil daqui a pouco. Então, quem tem perguntas... Se vocês toparem falar com a gente, claro.
Quem tiver perguntas, fala com essa turma do crachazinho da BBC, comigo e aquela turma ali, ó, que a gente traz isso para a matéria. Última pergunta, não sei quem está com o microfone. Cara, você vai ficar para o próximo, infelizmente. Manda ver. Bom dia, meu nome é Clarice. Talvez eu e a Bruna aqui sejamos minoria, que estou vendo que a grande parte do pessoal aqui é jornalista, nós somos educadoras. Eu sou diretora de escola e de uma realidade bem parecida com a da Lilian. Gostaria de parabenizá-la por isso. E uma coisa que me entristece muito é ver na mídia sempre o que de ruim acontece na escola. Bateram na professora, colaram a professora na carteira, né, estupraram, coisas desse tipo. E, numa realidade muito parecida, procurei uma rede de TV para mostrar os projetos bons que a gente fazia com os meninos. E questionei por que razão que eles não procuram esses projetos para veicular na mídia. Eles me disseram que isso não dá ibope. Então, o legal mesmo é mostrar quando a professora é agredida. E aí todo mundo, né, repercute isso no WhatsApp e em outras coisas. E aquilo me entristeceu bastante. O meu questionamento é como lidar com o ibope para as coisas boas. O que nós podemos fazer para que as coisas boas que acontecem, e acontece, como a Lilian disse, na maioria. Aquele fato isolado de alguém que bateu na professora é um fato único, né, que acontece entre milhões de coisas boas, mas as coisas boas não repercutem. Então, é um problema o ibope para coisas ruins. Como fazer com isso? Como é seu nome, professora? É Clarice. Clarice. Eu acredito que tem dois viés aí. A primeira é quando a gente ouve, nós, enquanto educadoras, a gente tem que ouvir de uma imprensa, né, representada na fala lá do repórter, de que, olha, isso não vai dar ibope. Então, a gente tem que retornar isso aqui, né, digamos assim, essa batata quente, a gente retorna para eles e fala o seguinte: então, o que vocês entendem como jornalismo e o que vocês querem com isso? Porque vai dar exatamente na fala do René. Todo mundo fala de, porque é juventude viva, e juventude, tá, tudo bem. Mas o que você está fazendo? Então, a gente precisa agora também pautar a imprensa, né? Porque não dá ibope, tá, e o que vocês querem como ibope? Porque senão vai virar um discurso falacioso tudo isso, né? É preocupante. E agora, por outro lado, quando a senhora fala assim mesmo, o que a gente faz com o ibope, professora, o jornalismo comunitário é o nosso ibope, entendeu? É a gente fortalecer. Eu vou continuar usando o meu termo, porque o termo que foi apresentado aqui eu ainda não digeri direito, eu vou refletir. Aqui foi dito alfabetização, mas eu ainda uso formação. Depois, daqui a alguns dias, talvez eu opte por um ou outro e mude, né? Mas a formação midiática, ela é muito importante, e nós precisamos entender o consumo e reconhecer como é que está sendo feito a produção desse audiovisual e começar a fazer. Inclusive, está na BNCC agora, né? Já que tem que ter um discurso de autoridade, agora está na BNCC. Então, para fazer isso, né? Mas eu acho que é muito importante isso, a gente começar a trazer para dentro de sala de aula. E esse é o nosso ibope, professora. O nosso ibope são os jovens. Eles sabem o que eles fazem, eles sabem o que eles querem. Então, a gente tem que jogar a bola na mão deles, que eles, com certeza, sabem conduzir. Por que os professores estão tendo uma resistência muito grande hoje no Brasil de trabalhar a formação midiática? Porque, às vezes, eles não sabem mandar, e eu me incluo, eles não sabem mandar nem o áudio no WhatsApp, a gente ainda fica apertando. Minha filha de 10 anos que me ensinou, coloca a bolinha para cima, não precisa apertar. Mentira. Então, assim, eles entendem, eles dominam. Então, quando a gente pega e traz essa linguagem da mídia, a gente começa a ficar assustado porque eles dominam. Eles pegam o iPhone, o celular deles lá, e eles dominam aquele equipamento ali. Agora, onde é que está o papel do professor nesse sentido? É entender primeiro esse consumo e mediar esse interesse para que a gente possa formar pessoas que usem isso produtivamente a serviço da sua comunidade. Eles serão o nosso ibope, ou seja, nós vamos fazer, eu costumo dizer, nós somos aqueles que produz o show, que pega o palco,
monta o palco, sobe no palco, faz o show, fica na plateia, aplaude esse show, desmonta o palco e vai embora. Entendeu? Esse é o papo. Sabe o que significa? O nome disso é nós por nós. Essa é a onda, né, René? É nós por nós. Obrigada. É isso aí, eu queria agradecer demais aos nossos dois convidados. Eu acho que a gente conseguiu, no primeiro painel do dia, sair desse vício que a gente está, quando o debate é fake news, de ficar entre petralhas e bolsominions e falar sobre um ângulo que está muito mais presente na vida das pessoas do que necessariamente esse, né? Não que o outro não seja importante. E além de um item relevantíssimo, que é o açaí com morango ou não. Obrigado mais uma vez e uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigada, Renê, Lília, Senra, por um debate ótimo. E eu